Olá, no Doses de Saúde de hoje nós vamos falar sobre a língua de sinais. Não é linguagem de sinais, como a gente vai aprender aqui no programa. Língua de sinais, que é Libras. Um assunto muito interessante. Para dissecar esse tema, nós convidamos para a nossa bancada duas especialistas no assunto. A Thaís Amorim, que é fisioterapeuta há 11 anos, pós-graduada em tradução, interpretação e docência em Libras. É pós-graduanda em docência médica, professora de Libras na Faculdade de Medicina de Uberlândia. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Thaís. Eu que agradeço. A Érica Carvalho, que é psicóloga bilíngue clínica e da Associação dos Surdos de Uberlândia. A Érica é especialista em Libras e abordagem da análise transacional. Obrigado, viu, Érica? Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Antes de começar, se inscreva em nosso canal. E se você curte os nossos podcasts, aproveite para nos apoiar. A partir de R$ 4,99 por mês, você tem acesso a conteúdos extras exclusivos, imagens de bastidores e muito mais. Agora sim, vamos para mais uma dose de informação, cuidado e inspiração. Bom, para a gente começar o nosso papo, gente, o Thaís, o correto é surdo, né? Não é essa coisa de surdo, mudo, surdo, não. É surdo e pronto. É surdo e pronto. O máximo que a gente faz é perguntar como que a pessoa gosta de ser tratada em relação a surdo ou deficiente auditivo. Porque cada um tem sua preferência. Mas surdo-mudo, não. São aparelhos diferentes, patologias diferentes. E raramente você vai ver um surdo que é mudo mesmo. Então, o correto, que não é ofensivo, é surdo. O surdo, ele tem propensão a ficar mudo? Não. Vice-versa. A não ser que isso seja alguma doença degenerativa, né, amiga? Vocal. Vocal. Mas geralmente não. Não tem nada a ver com dependência de ouvir para falar? Não. Nós temos surdos profundos que nem... Quando a gente fala surdo profundo, é que nem aparelho auditivo, implante coclear, nada funciona, nada o faz ouvir. E mesmo os surdos profundos, quando eles têm treinamento, uma educação boa ali com fono, um acompanhamento adequado, eles podem falar perfeitamente. Eu tive uma professora que falava impecavelmente. Olha só. Aprende controle vocal, para não falar nem muito alto, nem muito baixo, leitura labial, impecável. Bacana. E a gente tem uma informação aqui, inclusive vocês que me passaram, que mais ou menos 5% da população é surda. Sim. Isso é coisa de 10.700.000 pessoas são surdas. Sim. E vocês têm alguma estatística, algum número, alguma pesquisa que fala se isso está crescendo ou está se mantendo? Sabem disso, não? Não, esse número até veio diante da pesquisa do IBGE, né? Sim. E assim, o último dado que teve disso, acho que foi em 2010. 2010 por aí. E até o momento a gente não teve novamente. Então, assim, a gente acredita que aumentou. Sim, porque a gente tem se deparado com mais surdos, com mais pessoas com deficiência auditiva, com mais pessoas que perderam a audição. E assim, por N motivos. Porque a perda da audição pode ser por uma doença, pode ser por um trauma, pode ser por uma infecção no ouvido. Questões psicológicas também influem nisso? O quê? Na perda da audição? Não. Igual a Thaís trouxe... A questão do estresse, assim, por exemplo, o estressou demais, Aí só se acontecer, vamos supor, um AVC, pode afetar. Não, aí já é outra... Aí pode afetar. Os prejuízos dessa falta de comunicação do surdo, isso, de repente, pode atingir até a questão mental, né, da pessoa. Com certeza. Ele quer se comunicar e não sabe como se comunicar. Sim. É triste, né? É difícil. É triste, conflituoso, desesperador. Imagina. Também. E isso, sim, traz muitos impactos no transtorno mental. Qual o transtorno que eu quero trazer? Ansiedade e depressão.
Porque com essa falta de comunicação, entende que é desesperador? Você querer comunicar, você querer ter informação e essa informação não chega. Fora que tem as barreiras, né? Quando a gente fala aqui de barreira, é fácil para nós ir ali no banco e resolver uma questão do cartão, alguma coisa. É fácil ir ali no mercado, no hospital. Mas e para o surdo? Quando ele chega lá, como que é a comunicação? Existe uma barreira na comunicação. E isso não é uma coisa assim, aconteceu uma vez na vida. Não, são várias vezes, repetidamente na vida do sujeito surdo. Quando a gente fala em comunicação, e eu tento trazer isso assim, o máximo possível dentro de uma sala de aula. A comunicação ela é a base da formação do indivíduo, de relações humanas, de troca de experiência, trocas de informação. Então, quando você não tem essa comunicação, você já percebe que não tem aquisição de aprendizado, não tem troca com outros indivíduos de sociedade, e isso interfere assim, diretamente no comportamento psicossocial de um indivíduo. Não alcança também o desenvolvimento do ser humano, porque todos nós, a partir do momento que a gente nasce, a gente segue um desenvolvimento, a gente segue um ciclo. Cada etapa, né, do nosso crescimento tem uma fase. Então, a falta de comunicação compromete nisso, que afeta no processamento cognitivo, no desenvolvimento de habilidades. Tudo isso, então, impacta e muito nisso. Sim. Então, você falou aí questão do comunicação num hospital, por exemplo, numa clínica, num consultório, vamos dizer assim, para ele se fazer entender para o médico, né? O médico entender aquilo ali também, o problema que ele, porventura, esteja apresentando ali. Isso é um problema sério, né, gente? Muito. Focado especificamente em saúde, isso é muito grave. Porque se você não tem uma boa comunicação, uma boa relação médico-paciente, e quando eu falo médico-paciente, eu quero falar qualquer profissional de saúde. Fisioterapeuta e paciente, dentista e paciente, psicólogo e paciente, toda essa relação, esse vínculo de confiança, ele é quebrado. Porque se você não consegue passar não só segurança para o seu paciente, mas às vezes a gravidade de uma coisa que ele tem, de uma doença que ele tem, os sintomas, a importância do tratamento, às vezes ele não entende a gravidade, ele abandona o tratamento, ele não entende, ele não quer voltar naquele médico, porque aquilo lá não funciona, não tem conversa, tem que ir sempre com alguém. Então, às vezes, deixa de ser socorrido. Às vezes, está acontecendo alguma coisa ali, não acontece a comunicação, uma falha na comunicação. No pronto-socorro, por exemplo, pode vir a falecer. E o médico também tem o papel dele, né? Que ele não obtém informação adequada ali. Falar nisso, Thaís, você dá aula lá na Faculdade de Medicina, isso para médicos. Sim. Como é que funciona isso? Está sendo transformador. Olha. Quando eu fui convidada para ser professora lá na FAMEU, eu vim correndo, contei para a Érica, eu falei, amiga, olha o que aconteceu, porque isso é uma transformação, assim, lá na FAMEU, uma das bases lá é você criar o médico com mais, criar não, né, desculpa, é você educar, instruir o médico com mais humanidade, com mais apego mesmo, com muito mais humanização do que a gente vem vindo nos últimos, desculpa, nos últimos anos. Então, lá na FAMEU, a Libras, ela é uma disciplina obrigatória, ela não é optativa. Todos os alunos lá passam pela disciplina e, além da disciplina, pouca gente sabe. Além da disciplina, nós temos projetos de extensão voltados para o público surdo, que isso, inclusive, parte dos alunos. Não é uma imposição da instituição, isso é um interesse que os alunos têm. E quando eles realizam os projetos de extensão, parte dele é esse interesse de fazer vídeos informativos para a comunidade surda, falar de algumas doenças, de alguns acontecimentos. Nós fizemos até um diazinho rápido lá na Associação de Surdos, de aferir pressão, glicemia, fazer um acompanhamento de saúde, que foi maravilhoso. Então, nisso, a faculdade ela tem sido, assim, pioneira ao nosso ver. Nossa, é um trabalho de inclusão espetacular. Sim. Com certeza. Bacana isso. Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado.
As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. Agora, na área de medicina, né? Tudo bem. Agora, advogado também, que tem a palavra como ferramenta, vamos dizer assim. Essa categoria, essa classe se preocupa com isso? Vocês têm conhecimento disso? Bom, nós temos um amigo, né, que é deficiente auditivo e é advogado. E ele tem lutado muito nessa questão da área, né, dos direitos mesmo da pessoa surda, né, da pessoa com deficiência. E tem uma outra também, eu acho que é Márcia, o nome dela, né? Que começou a publicar mais, formou, e isso foi um boom, né? Explodiu também aqui em Uberlândia, porque ela formou na UFO. E aí, uma surda formar direito na UFO. Isso é, assim, grandioso. É muito grandioso, porque são poucos que chegam até a faculdade, que chegam até a formação de uma graduação, sabe? Nossa, essa é uma demonstração de resiliência até, né? Muito grande. De tudo. Sim. Mas tirando esses dois exemplos, é uma área extremamente importante, a área do direito, e nós não conhecemos, assim, um advogado que saiba Libras, que tem ali, nós não conhecemos. Então, a mesma coisa eu falo da minha profissão, né? Eu, como fisioterapeuta, eu conheço mais uma fisioterapeuta apenas, que sabe Libras, e falta muito, em qualquer área que a gente buscar, tudo falta. Por exemplo, na minha também. Sim. Eu sou psicólogo, aqui em Uberlândia, que está, assim, atuando, né, atendendo mais, só eu. A sua área, a comunicação é fundamental, né? Saúde A mental. área da saúde mental. Então, assim, muitas pessoas me procuram de fora. Ou eu procuro as pessoas de fora, profissionais de fora, para poder conversar, para poder ter uma troca. Bom, a gente tem informação aqui que em 2002 foi aprovada uma lei federal que reconheceu oficialmente a Libras como meio legal de comunicação e expressão da comunidade surda. Essa lei é respeitada, ela é colocada em prática ou é mais uma lei? É mais uma lei, né? É mais uma lei, infelizmente. Que coisa, né? A maior... O exemplo do banco que a Érica falou agora. Às vezes porque em locais públicos seria obrigatório, hospital, banco, prefeitura, ter um intérprete ali. Trânsito. Sim. E quando realmente o surdo precisa e vai, não tem. Não tem. Nós já tivemos conhecidos, né, que às vezes com cartazes, aqui tem intérprete de Libras, aí chega lá, não. Não tem. Gente, isso deve provocar um sentimento de exclusão, né? Terrível. Exclusão, revolta. Não é fácil, não. Bom, e quem quiser aprender Libras, aqui em Uberlândia, por exemplo, aqui na região nossa, tem, assim, uma escola, uma facilidade para a pessoa ir lá e aprender? Nós começamos na associação, né, Ika? Nós fizemos na Associação de Surdos de Uberlândia. Tem aí, lá tem curso maravilhoso, o curso de lá. Tem só básico. É o próprio professor surdo, Sim. que dá aula de Libras. Sim. Que legal. Para pessoas ouvintes. Quem sabe Libras é bilíngue. Se for fluente, sim. Sim, é. Tratada como Isso. é vista, né, como bilíngue. Existem tipos de Libras? Vários Línguas de sinais. idiomas de Libras. Sim, a Libras, por que é Libras, né? Língua Brasileira de Sinais. Então, ela é aqui só do Brasil. Então, se eu chegar lá na Itália, nos Estados Unidos, aí é diferente. Aí tem a língua de sinais americana. A língua de sinais é espanhol. E aí acompanha o idioma deles. Isso. Sim. Só que mesmo aqui no Brasil tem as variações. Tem um regionalismo, né? Igual a gente tem o sotaque. E regionalismo no português mesmo, né? Mudança o exemplo que a gente sempre dá é mandioca, aipim, né? Esse que tem na língua portuguesa, na Libras também tem. Regionalismo influi muito na cultura local, nos costumes locais.
Tem porque uma pequena Brasil alteração. é imenso, né? Então deve ter o que deve ter de sotaque de expressões aí. Sim. Bom, a Libras é língua natural. Eu vou perguntando algumas coisas para vocês aqui para a gente ir suscitando informações e questionamentos. A Libras é a língua natural, visual, espacial, articulada por meio de mãos, corpo, expressões faciais. Não é um gesto do português, mas tem sua própria gramática, estrutura de frase, sintaxe e tudo mais. Isso. Por isso que é uma Traduz pra gente. Por isso que é uma língua e não linguagem. Isso. Ela não é só gestual, apontamento, mímica, né? Ela tem toda uma estrutura gramatical mesmo, assim como no português, em qualquer outra língua. Por isso que o certo agora é língua. Após o É reconhecimento. interessante esse espaço visual. Porque o que é espaço visual, né? É como se tivesse uma telinha aqui em mim, e nessa telinha eu passo a minha mensagem, eu faço a minha Libras. Então, a comunicação toda é visual, dentro dos sinais. Por isso que fala Por de isso, espaço visual. visoespacial, porque ela é visual dentro de um espaço. O português é oral auditiva. Eu falo e eu ouço. E a Libras é visoespacial. Eu sinalizo e vejo. E uma coisa que eu acho muito legal é as expressões. O quanto as expressões está dentro desta língua. Sim. Porque eu sempre gosto de mostrar assim, eu estou triste. Como que a gente mostra, né? Eu estou triste. Às vezes a gente fica meio assim e tal, né? Então o sinal na Libras para falar triste é esse. Mas eu posso fazer só triste assim? Não, eu tenho que ter uma expressão do rosto também. Que é assim, que demonstra. Estou triste. Então as expressões, nossa, faz assim uma diferença enorme. Como se fosse a nossa entonação, né? Isso. No português nós temos entonação de pergunta, né? De raiva, exclamação. Na Libras, como não tem som, não tem entonação. Então nós usamos a expressão. Nós usamos, por exemplo, numa pergunta, por exemplo, geralmente a gente faz uma projeção de sobrancelha, ombros, para dar essa entonação de pergunta, de dúvida. E, então faz parte própria da gramática toda a questão de expressão facial e corporal. Tem uma pessoa que pediu que eu fizesse essa pergunta aqui, eu acho que é meio assim, mas vamos lá. Os sinais obedecem ao abecedário nosso? Por exemplo, se aqui significa A, esse sinal é B, aquilo é C, tal, que junta os sinais e formam a palavra. É uma dúvida muito comum, mas não. Tem nada a ver. Não, nós temos o alfabeto, Isso. que é a soletração do ABC, que nós usamos para nome, marca, Para soletrar alguma coisa. Para toda vez que se algum surdo perguntar o seu nome, você vai precisar soletrar, para ele entender a primeira vez ali o seu nome. Se você for passar algum endereço, algo assim. Caso não seja esse o caso, tudo tem um sinal próprio, que não é relacionado ao alfabeto. Então, por exemplo, sinal de cadeira não começa com a letra C, não tem nada a ver. Cadeira. Então, existe o alfabeto e existe as palavras, mas elas não dependem uma da outra, não. E tem uma questão também, tem a configurações de mãos, né? O que é isso? Para cada sinal tem um lugar. Então, o ABC, né, um alfabeto, eu posso fazer aqui, posso soletrar A, B, C. Mas para cada sinal, eu tenho um local. Igual, eu fiz triste, né? Triste é assim, No queixo tem no esse- queixo. E tem um outro sinal no queixo também, mas que tem movimento diferente, que é exemplo. Exemplo, tal coisa. Exemplo, é aqui no queixo. E tem um outro sinal, esse. Porco. É um animal. E tá aqui, ó. Então é no rosto. Então tem locais, pontos, que é no rosto, que é no braço, que é aqui. No espaço neutro, fora do corpo. Isso. Então, cada sinal tem que ter o seu local correto de execução. A forma, a configuração de mão é o formato, a forma como sua mão vai ficar. O movimento que ele faz. Tem o surdo que ele abrange várias línguas de Libras, por exemplo. Para ensinar. Que ele fica, vamos dizer, meio poliglota em Libras. Tem.
aprende a ASL, que é a língua americana. Tem a língua universal, que é uma outra língua que, né, tenta se comunicar com o mesmo sinal em várias partes do mundo. E tem a dele aqui, e tem de várias outras. É igual nós fazemos, né? Aula de inglês, aula de espanhol. Isso. Eles também fazem, eles também podem fazer. Chegaram os novos limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Fina. Um toque de sofisticação, com 5 fragrâncias exclusivas para seus ambientes. Ameixa negra, pera inglesa e frésia, bambu, chá branco e flor de laranjeira. Azulim, a vida pede, a Start faz. Tem uns aspectos interessantes, né? Que o reconhecimento de Libras também traz consigo valorização da cultura surda, identidade linguística, expressão cultural e arte em Libras. A arte em Libras, como é que explica isso? Como é que se expressa uma arte? Eu acho que um exemplo legal, teatro. Agora a gente está num mês que é muito importante para a comunidade surda. Que é comemorado, celebrado dia 26 de setembro. E o teatro tem vindo muito, assim, com muita força na comunidade surda. Por quê? Porque é uma maneira de se expressar, de comunicar também. Aí você fica, né, se questiona às vezes, né? Teatro usa Teatro, questão de expressão. para o surdo, como que é isso? Como que é isso, né? Há um tempo atrás, eu tive uma experiência com isso lá na associação. E foi muito interessante, porque mesmo o surdo tendo acesso com as expressões, né, com uma língua visual, teve ali assim, uma dificuldade ali no teatro. Porque o teatro não é só ali chegar e, eu vou fazer um teatrinho, vou palestrar. Não é assim. Não, é ir lá e sentir mesmo. E assim, foi muito bacana essa experiência. Porque os surdos ali, eles encontraram uma maneira, puxa, que legal. Então dá para o surdo fazer teatro, dá para o surdo atuar. Então a arte está nisso também, no teatro. Tem a música também, nós temos uma banda aqui que chama Absurdos, que é uma banda só de surdos e que tocam instrumentos. Inclusive, costuma ser uma surpresa muito grande quando a gente fala, não, o surdo adora ir para festa, ir para boate, porque tem outras maneiras, além de ter níveis de perda auditiva, né? Ele pode às vezes ouvir um pouquinho, mas o que mais pega ali pro surdo em relação à música e festa é a vibração. Eles sentem a música de uma forma muito diferente da gente. Então eles adoram, normal, igual nós. E dançam tudo. Nossa, maravilhosos. Eu não tinha prestado. Essa banda é muito bacana, muito bacana. E os direitos dos surdos são respeitados hoje? Olha, a questão de ter um intérprete já é um direito e não é respeitado. Tem outros tipos de direito também. Às vezes é receber um benefício, ele tem direito? Tem direito. Ele tem, na escola, precisa de um intérprete. Está sendo respeitado isso? Às vezes não. Na escola também é muito difícil. Na faculdade, né? Muitos desistem de fazer faculdade por causa disso. Como que eu vou me relacionar lá na faculdade? Como que eu vou entender? Não tem um intérprete. Então, assim, tem uma falha, sim, na questão dos direitos da pessoa surda. Existem profissionais de saúde ainda que não aceitam, por exemplo, porque às vezes a gente fala, assim, uma coisa ou outra, um exemplo ou outro, e às vezes as pessoas pensam assim, que absurdo, isso não existe. Existe muito. Tem profissionais de saúde que não aceitam, por exemplo, vir acompanhante em uma consulta ou numa sessão. A gente estava falando do médico, né? O acompanhante e a tecnologia assistida. Que às vezes é a videochamada, né? Você faz, alguém traduz, não aceitam de forma nenhuma. Acham que vai gravar. Mas é uma exceção, no caso. É uma exceção, mas tem profissionais que não. Igual eu falei agora há pouco. Não é nem um pouco profissional. Igual eu falei agora há pouco, quando não há uma comunicação adequada, o paciente pode abandonar um tratamento. Existem profissionais que abandonam o paciente
Porque sabe aquela coisa de, ai, nossa, lá já vai vir agora, nossa, passa para o fulano, não dou conta. Existe, isso é triste falar, mas existe isso muito, muito. E o que me levou a querer aprender Libras foi a minha profissão. Foi chegar surdos na clínica e ninguém saber conversar, ninguém saber dar Ter atenção. medo, né? Algumas pessoas têm medo. Ignora. Surdo vai chegar aqui, como que eu vou fazer? O que eu falo? Eu não sei o que eu faço. Ou grita, né, amiga? Tem pessoas que gritam, tentando falar e gesticular muito. Isso, na verdade, atrapalha até. Mas acontece, assim, diariamente. Esses absurdos para nós, né? Deve ter muito bullying, né? Em cima disso. Com certeza. Até dentro das famílias, né? Sim. Orley, tem famílias. Começa nas famílias, às vezes. Porque A exclusão. é muito raro você ter, por exemplo, uma surdez genética. Existem famílias todas de surdo? Existe, mas é difícil. Geralmente é um surdo numa família de ouvintes. E já começa daí. Ou não quer colocar a criança para aprender Libras, porque vai atrapalhar o português, ela tem que aprender a falar. Ou quando a mãe aprende Libras, só a mãe aprende, o resto ninguém aprende. Então a exclusão começa no jantar, que todo mundo conversa, conta Nas como festas de família, na escola, né? Igual a gente está trazendo aqui. Então, percebe que é muito amplo e vários caminhos. Barreira. Nossa, para criança, principalmente, né? Deve ser um drama, né? toda essa construção de personalidade, de aquisição, né, amiga, de informação, é triste. Eu acho, todas as vezes que a gente traz a quantidade de surdos no Brasil, no mundo, se eu não me engano, só de crianças surdas no mundo são mais de 34 milhões. Então, são pessoas em formação. Crianças surdas, 34 milhões. Então, assim, é muito. A psicologia precisa considerar a surdez não apenas como perda, mas como diferença, identidade, cultura, língua própria. Como é que é isso? Então, a psicologia nisso é extremamente importante. Por quê? Eu queria até comentar um pouquinho como que é isso para um profissional. Por exemplo, para qualquer profissional que pode ir ali e atender, eu sempre gosto de falar assim, entenda primeiro sobre a cultura. O que é o sujeito surdo? Entenda primeiro como que é a realidade ali e se capacite em fazer Libras, porque isso ajuda demais. Por que eu estou trazendo isso à tona? Porque muitos surdos, por exemplo, precisam de atendimento psicológico e aí não tem profissional bilíngue. Como que eu faço? Vamos contratar um intérprete. Aí tem lá o psicólogo, o intérprete e ele. Isso é um saco. Porque aí tem uma terceira pessoa ali que precisa ali, né, da comunicação e aí embaraça ali e o profissional Fora a vergonha, né, de contar a pro vergonha. Então, assim, ajuda muito quando o profissional, o psicólogo, é bilíngue. Por quê? Já tem uma comunicação direta. Já acolhe da forma como ele é, com a língua dele. Entendendo a sua cultura, como é sua família. E a população surda hoje é uma clientela razoável, assim, para a saúde, né, de maneira geral. Você falou aí 34 milhões espalhados por aí, e 10 milhões de adultos, incluindo, né, 10 milhões e 700 mil. Sim. É um tantinho razoável. O Thaís, as empresas de Uberlândia, elas acolhem esse tipo de deficiente? A minha opinião sincera Sim. é que acolhe por conta de lei. Obrigatoriedade, tem que ter uma cota, né, uma porcentagem, dependendo do tamanho da empresa, essa porcentagem muda, mas é obrigatório que tenha. Então, inúmeras empresas hoje têm uma grande porcentagem de funcionários, de colaboradores surdos. E dessas inúmeras empresas, pouquíssimas capacitam mesmo seus funcionários, seu RH, principalmente o RH, que é onde você vai, né? Aconteceu algum problema, precisa de alguma coisa. E hoje, por exemplo, eu dou curso pelo 2º ano
na Start Química. E lá eles têm um público surdo, assim, gigantesco. E pelo segundo ano, comigo, eles estão capacitando seus funcionários. Departamento pessoal, RH, toda, sabe, de E é configuração. uma pessoa que desempenha a sua atividade profissional ali normal, né? Sim, normal. Geralmente eles são até colocados em setores onde tem mais barulho, né? Apesar de usar todo o equipamento de proteção, todos certinhos, mas as empresas, no geral, geralmente colocam mais os surdos para questão mais operacional. Uhum. Interessante. Fica um alerta aí para você que tem empresa para dar uma mão. Bom, outro ponto. A avaliação psicológica exige adaptação de instrumentos para o surdo em Libras. Instrumentos em Libras. Muitos instrumentos foram desenvolvidos para ouvintes ou para quem domina bem o idioma português, o que prejudica a validade. Super concordo com isso. Porque as avaliações psicológicas realmente foram construídas, né? Implementadas ali para uma pessoa ouvinte. E aí, quando aplica isso para o surdo, não tem a mesma resposta, a mesma incidência. Por quê? Porque às vezes o surdo não vai entender. Primeiro que a avaliação psicológica é em português. E não são todos que entendem, que compreendem o português. Então já começa ali. Se ele entendeu ou não entendeu, será que aquela resposta na avaliação vai ser coerente com o que precisa ali? Então tem uma falha sim, mas já está acontecendo mudança para poder adaptar a pessoa surda para que seja uma avaliação mais precisa. E dentro disso que você está falando aí do português, o surdo ele lê, né? Ele lê, ele compreende bonitinho. Depende, né? Alguns. Depende. Como é que é esse depende aí? É por serem línguas diferentes, estruturas gramaticais completamente diferentes. Volta lá no surdo na escola, que às vezes ele não teve um intérprete, porque um surdo, gente, ou na escola ou na faculdade, ele precisa de um intérprete o tempo todo que ele está em sala de aula. Para explicar, para mostrar, para traduzir o que o professor está falando, para traduzir a dúvida do colega, traduzir a resposta do professor o tempo todo. Então... Isso é o ideal. É o ideal, sim, o ideal. Então, em um lugar onde isso não acontece, nós temos duas situações. Ou o surdo nunca vai aprender nada do que é passado ali em sala de aula, porque os poucos que fazem leitura labial, aí se você virar de costa, acabou. Você já perde metade da aula, fora o cansaço, né? De ficar olhando para a boca o tempo todo, tentando entender. Isso é muito cansativo visualmente. E então, ou o aluno surdo, ele vai só passar de ano, sem aprender, ou ele não vai passar, ele vai ficar para trás. Aí já vai acontecer a falha, né? No português ali, será que ele compreende como que é uma frase? Como que é a concordância ali? As regras gramaticais, conjugação verbal. Na Libras, por exemplo, não tem conjugação verbal. Então, os verbos são no infinitivo. No português, é uma língua muito complicada. Então, se isso não for passado mesmo assim, de pequenininho, com muita instrução, existem surdos, sabem português perfeitamente. Mas você pode perceber que a educação foi diferente, desde pequeno. E o ensino de matemática, por exemplo, de aritmética, vamos lá.
Aí tem que ser o acompanhamento em tudo. Em todas as disciplinas tem que ter acompanhamento. Tudo. E a língua de Libras, ela oportuniza isso. O ensino de português. Disciplinas. Sim, na alcance. Já consegue explicar, consegue ensinar português, matemática, ciência, biologia. Todas as disciplinas possíveis. Consegue passar isso. Tudo em sinais. Desde que o professor de biologia, claro, óbvio, saiba Libras, né? Exatamente. E um outro idioma. Como é que... Tem Por exemplo, também, para ensinar inglês, Dá para aprender. Dá para aprender. É muito comum que os surdos, a gente até falou disso esses dias, é muito comum que os surdos queiram ir para fora, né, amiga? Queiram conhecer, e dá para aprender. Eles podem, assim como eles podem aprender o português, eles podem aprender outras línguas faladas, podem aprender outras línguas de sinais de outros países. A gente tem até um exemplo, né? A Sueli Ramari. Sim. Ela é surda profunda e ela sabe, acho, umas 10 línguas. Acho que por aí. E ela que foi aprendendo sozinha. Ela é o exemplo da professora que eu falei no início da nossa conversa, que é surda profunda e fala impecavelmente. Se você conhecê-la aqui, conversar com ela 2 minutinhos, você nem percebe que ela é surda. Oralização perfeita, fala perfeita. Mas isso não é nem um pouco comum. Mas ela é assim. Gente, um problema sério, né? Sim. Bom, a acessibilidade em locais públicos, nós já demos uma lapada nisso aqui, mas é bom a gente cutucar de novo. Acessibilidade em locais públicos que é obrigatório por lei, mas não é cumprida. Uhum. Berlândia, como é que está nessa situação? Igual. Tá mais ou menos, né? Vamos dizer assim. Não é cumprida, não. Pode falar. Não é cumprida, não. Nomes aos bois. Mas não é, infelizmente não é. Quando, por exemplo, hospital, vou dar um exemplo. Tem uma colega minha, professora médica, que quando ela me conheceu lá na instituição, a primeira coisa que ela falou para mim, ela falou assim: nossa, eu tive uma paciente apareceu no pronto-socorro, tinha tido um acidente de carro, e aí chegou no pronto-socorro, e aí aquela coisa de todo mundo corre, pergunta e conversa, e ela, assustadíssima com o que tinha acontecido, ela não respondia nada. Aí, que automaticamente os profissionais da saúde, né? Tem que olhar sinais vitais, ela deve estar rebaixada, vamos entrar com medicação. E a mãe dela do lado de fora, desesperada, tentando entrar, e ela não era menor de idade, não estavam deixando ela entrar, até que ela brigou mesmo e entrou, ficou na força mesmo e falou: gente, ela é surda. Porque ela estava apavorada com o que aconteceu, não entendia nada e ninguém em volta dela. Então, olha a gravidade, ela iria ser medicada, sabe? Isso é muito grave, tanto não só por erros, né, mas por alergia medicamentosa, que todo mundo pergunta antes de medicar: você tem alergia a algum medicamento? Uhum. Né? Então, assim, em hospitais isso não acontece, a não ser que tenha uma briga de um parente, chama assistente social e briga e exige, depois de muita coisa, vem alguém. Banco é a mesma coisa, depois de muita insistência, vem alguém. Mas tem que ter briga, senão é cumprido, assim, de livre espontâneo. Em locais, por exemplo, que vai ter algum evento e tal, o Berlândia está começando a evoluir um pouco nesse sentido, de o que? Sempre chamar um intérprete. Vai ter acessibilidade? Então vamos chamar um intérprete. Então está começando a evoluir isso. Antes eu quase não via, agora não, eu acho que está desenvolvendo um pouco mais, sabe? Então isso tem melhorado um pouquinho. A Uberlândia tem recebido muita gente de fora, então esse pessoal que vem de fora, isso traz novas culturas, né? Novos comportamentos, mais inclusivos, inclusive, né? Isso mesmo. Isso aí, gente, o que mais nós podemos falar, hein? Olha o tempo como é que já foi, gente, quase 40 minutos de papo aqui, parece que foi 5 mesmo. Eu acho que, mas é a importância mesmo, né, amiga, do Setembro Azul, de trazer essa visibilidade, essa importância, de mostrar a força da cultura surda mesmo, da comunidade, da importância de acessibilidade em
todos os ambientes, em todos os parâmetros, em todas as profissões tem que ter. Porque o surdo, assim como todas as outras pessoas, eles trabalham, eles têm casa, eles precisam profissionais, exatamente. Então, eu achei muito interessante, Orley, a sua reação com, nossa, 10 milhões de pessoas. Porque o que a gente costuma ouvir, a hora que a gente transforma isso em 5% da população, é só 5%. É muito pouco. Principalmente quando a gente fala, não, com treino de fono, eles conseguem oralizar bem, eles conseguem se comunicar bem. Mas é só 5%. Então, por que não põe fono para todo mundo no SUS? E aí eles fazem fono e fica tudo bem. Ou seja, a minoria sempre se esforça. Ela tem sempre que se esforçar para se enquadrar. Acompanhar, né? Para estar dentro da Ao sociedade. invés de... Gente, se metade de nós fizéssemos um pouquinho mais a nossa parte, né? Eles ficam empolgadíssimos. Nossa, Quando alguém chega e fala oi, tudo bem, quando ele é reconhecido, quando ele é atendido. Nossa, eles ficam super felizes. isso dá independência, né, amiga? Não, eu vou ali, eu não preciso de acompanhante. Eu posso ir ali no Orley sozinho. Você é tão bom. Independência. E para a saúde mental, independência é tudo. Isso. O amor próprio, né? Tudo por aí. E é difícil assim, leva muito tempo aprender o Libras, a língua de Libras. Eu acho que isso é muito individual, né? É. Igual qualquer língua. Tem pessoas que em 1 ano não aprendem. Tem pessoas que em 2, 3 meses pega assim rapidinho. Então acho que depende do querer. Estudar por fora, igual a gente entrar hoje numa aula de francês, né? Depende do seu empenho fora da sala de aula também, do quanto você faz para estudar. O que você procura do contato. Por isso que no curso de Libras a gente fala, tenha contato com o surdo, assim, porque na prática você vai conseguir aprender mais, vai conseguir... tem muitas pessoas que têm vergonha, né? Perde a vergonha, porque começa a praticar ali, conversar normalmente. Tem medo de errar, nossa, não vou falar nada, não. E a questão do medo. É porque é uma nova língua, né? Mas eu falo assim, de chegar perto mesmo do surdo, fica com medo. Ai, será que eu vou me assustar? Porque eles são muito expressivos mesmo. É a maneira deles. Aí tem pessoas que têm medo de chegar perto. Ai, o que eu falo? Não, chama. Tem a questão, né? A cultura que a gente fala, né? O que é? Chamar ele no toque, né? Balançar a mão. No campo visual. É o modo de chamar a atenção, né? Às vezes... Bater na mesa. Pra poder chamar a atenção. Então tem tudo isso. Você que está nos acompanhando, é bom que você veja com outro olhar esse pessoal que está aí, humanos como nós, né? Gente que cria, que progride, que empreende também. A gente tem muitos casos de surdos empreendedores por aí. Sim. A questão dos atores, que a gente falou agora há pouco da arte, a vida inteira, né, amiga? Vai colocar algum surdo em alguma novela, em algum filme, são atores ouvintes. E agora isso tem mudado. Já estão sendo colocados atores surdos. Nós temos um filme maravilhoso. Desenham super bem, viu? Nossa, a arte deles de pintura, o que é isso? É outra percepção. É incrível, é incrível. Nós temos um filme maravilhoso que tivemos o primeiro Oscar para pessoas surdas, para atores surdos, chama Coda. Maravilhoso, Coda. Que fala de uma família, os pais surdos, um filho surdo e uma filha ouvinte. Não, mas o filme é maravilhoso, maravilhoso. Mostra muito. Indicação, né? Fica a indicação. Porque mostra muito a vivência, o preconceito. Nossa, isso é bacana, esse tipo de filme desse modelo, vamos dizer assim. Ganhar um Oscar, já imaginou a divulgação que vai... Foi ótimo, não, foi ótimo, o movimento foi ótimo, o filme é maravilhoso. É mesmo. Thaís Amorim, Érica, um prazer muito grande tê-los aqui. Muito obrigada. Agradeço. A gente tem papo aí para mais um tempo. Verdade. Foi muito bom ter vocês duas aqui conosco hoje. E o pessoal que nos acompanhou, eu tenho certeza que aprenderam muito, né? Assim a gente espera, né, amiga? Sim. Mudanças. Eu, por exemplo, aprendi demais aqui. Que bom. Muito obrigado, gente. Nós que agradecemos. Nós agradecemos.
E para você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho. Até a próxima.